Olá, pessoal. Tô passando por aqui hoje para falar para vocês de um assunto assim, um pouco delicado, né? Eu particularmente acho um assunto bem assim sério e que muitas vezes a gente não se liga sobre isso, a gente não para pensar muito sobre isso, que é a questão da demanda emocional. O que eu tô chamando aqui de demanda emocional? Na verdade, eu nem sei se existe esse termo na ciência, se é o termo correto. Eu quero deixar bem claro que eu não sou especialista, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, enfim, não sou nada disso. Eu estou apenas passando a minha visão, a minha opinião, a minha maneira de ver as coisas. Lembrando que ninguém é obrigado a concordar comigo, mas eu gostaria de partilhar minha opinião aqui, para que a gente pensasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho muito importante, eu acho essencial. O que eu estou chamando aqui de demanda emocional? Demanda emocional é todo o esforço interior, né? O esforço mental, o esforço emocional que eu preciso fazer para lidar com uma determinada situação. Então é isso que eu estou chamando aqui de demanda emocional. Esse vídeo não tem muito roteiro, né? A única coisa que eu planejei foi falar sobre esse assunto, mas o que exatamente dizer eu não planejei muito, né? E eu fiz de propósito, já para que fluísse uma coisa mais natural, para que fosse mais espontâneo, né? Para que fosse assim uma conversa mesmo, um tom de conversa. Então por isso que não tem muito roteiro. Por que eu tô falando sobre isso, demanda emocional? Porque muitas vezes a gente julga as pessoas pelos nossos próprios critérios, né? Pelas ideias que nós temos de certo e errado, pelas ideias que nós temos do que é conveniente ou não, do que é bom ou não em determinada situação. Deixa eu ser mais claro. Muitas vezes a gente julga as pessoas pelas aparências, né? Eu vivo falando isso aqui no canal, acho que eu tô até um pouco repetitivo, porque eu sempre falo bastante sobre isso aqui, que muitas vezes a gente acaba julgando as pessoas de maneira errada, né? Baseados nos nossos próprios valores, no nosso próprio senso de julgamento, da nossa própria realidade. Só que a gente esquece que o outro teve uma outra criação, muitas vezes com outros valores, com outras vivências. Então é muito egoísta e até insensato da nossa parte querer impor que todo mundo tem a mesma visão de mundo que a gente, tem as mesmas opiniões, enxergue as coisas da mesma forma. Lógico que isso não tem nada a ver, porque a vida não é assim, né? As pessoas são diferentes, elas têm hábitos diferentes, elas têm crenças diferentes sobre as coisas. E, inclusive, na questão da demanda emocional, que, como eu já disse, é o esforço emocional, o esforço interior que eu preciso fazer para lidar com uma determinada situação. Mesmo que seja uma situação simples, que às vezes para você não é nada demais, às vezes para você aquilo não gera nenhum tipo de esforço, você nem precisa fazer esforço para lidar com aquilo, porque para você é extremamente natural, mas para outra pessoa não é, mesmo que seja uma situação simples. Por exemplo, conhecer gente nova, fazer amizades, né? Iniciar uma conversa, iniciar um assunto com gente nova. Para uma pessoa mais extrovertida, às vezes aquilo não é esforço nenhum, para ela é natural, ela nem precisa fazer esforço. E para uma outra mais tímida, um pouco mais introvertida, já é mais difícil, não que ela não consiga, mas ela precisa fazer um esforço emocional muito maior do que a outra que é extrovertida. E eu estou falando de introvertido e extrovertido, mas o fato da pessoa ser
uma coisa, também não significa que ela não possa se identificar com outra, né? Por exemplo, a pessoa mais quietinha, mais introvertida, não significa que ela não consiga se socializar, que ela não queira amigos, né? Que ela, enfim, que ela queira se afastar só porque ela é introvertida. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? A gente precisa parar com essa mania de querer colocar as pessoas em caixinhas, né? O fulano é assim, então ele pode só se comporta da maneira X. O ciclano é de tal jeito, então ele só se comporta da maneira Y, né? Colocando as pessoas em caixinhas, em padrõezinhos, como se elas não pudessem sair daquele padrãozinho, como se elas não pudessem sair daquela expectativa que foi criada em cima delas. E aí qualquer atitude mínima que essa pessoa tem, além do que foi esperado dela, ela é criticada e muitas vezes até ridicularizada por isso, né? Mas todo mundo tem direito de mudar, ninguém é uma coisa só o tempo todo, né? Nós somos multifacetados e a gente precisa aprender a lidar com isso. A gente muda de opinião, a gente muda de visão sobre as coisas e, inclusive, até mesmo de temperamento. E isso não tem nada demais, não tem mal nenhum. Então, que a gente saiba respeitar as características pessoais, né, as características de cada um e, principalmente, voltando para o tema desse vídeo, que a gente saiba entender que uma situação que às vezes para você é muito simples, muito tranquila, que você não precisa fazer nenhum esforço para atingir aquilo, para outra pessoa não é assim. Mesmo que seja uma situação simples, mas é simples para você. Não é porque é simples para você que para o outro tem que ser também, né? E o contrário também acontece. É vice-versa. Por exemplo, uma situação que para você é super complicada, super difícil, que exige de você um investimento emocional, uma demanda emocional muito maior, que te deixa preocupado, estressado, nervoso, ansioso. Essa mesma situação para uma outra pessoa não exige nenhum tipo de esforço, porque ela encara com muita naturalidade. Então, o que eu quero deixar com esse vídeo? Que a gente saiba respeitar o tempo de cada um, o limite de cada um e os gostos e a maneira de ver as coisas de cada um. Porque uma coisa que eu percebo com uma determinada naturalidade, eu percebo, mas não é porque eu percebo que eu tenho que obrigar o outro a perceber da mesma maneira que eu, porque as pessoas são diferentes. Então, claro, eu sei que socializar é importante, conviver com os outros é importante, exercitar a empatia, aprender a se colocar no lugar do outro, né? Aprender a entender que aquela situação difícil que o outro está passando, eu nunca passei por aquilo, mas eu poderia estar passando, então não sou eu que estou enfrentando aquela situação difícil que ele está enfrentando, mas poderia ser eu. Então, aprender a praticar esse exercício da empatia, né, de se colocar no lugar do outro, que não sou eu que estou sofrendo o que ele está sofrendo, mas poderia ser. E se fosse eu que estivesse ali, eu não ia gostar de ser ridicularizado por conta daquilo. Eu ia querer receber apoio. Então, por que eu não vou dar o meu apoio para a pessoa naquela situação? E sobre a questão da socialização, como eu estava dizendo, eu sei que socializar é importante sim, que a gente, o ser humano é um ser sociável, a gente está o tempo todo em contato com pessoas e isso é extremamente benéfico para nós, mas também é importante respeitar os limites do outro, né, os desejos do outro. Às vezes ele não está afim, ele está no momento dele, de ficar quietinho no cantinho dele, ouvindo as músicas que ele gosta de ouvir, mesmo que não sejam as músicas do momento, lendo o que ele gosta de ler, enfim, praticando as atividades que ele gosta de praticar, por mais estranhas que às vezes possa parecer, por mais que às vezes não sejam atividades muito comuns
mas a gente precisa aprender a respeitar que gosto é gosto e cada um tem o seu. E eu não posso impor que o outro tenha o mesmo gosto que eu. Então, na questão da demanda emocional, às vezes, uma coisa que para você é tranquilo, para o outro não é. Então, saiba entender e saiba principalmente respeitar se o outro está no momento dele mais quietinho, mais tristinho. Deixa ele viver esse momento. Não estou dizendo que você não possa ajudar, não possa apoiar, mas deixa a pessoa se envolver com as atividades que ela gosta de fazer e que fazem sentido para ela, que agregam valor a ela, mesmo que para você não faça sentido e para você não agregue nada, mas para ela agrega. Então, saiba entender e respeitar isso. E claro que se isso começa a se estender demais, se a pessoa começa a se isolar exageradamente, ela precisa de ajuda sim, porque isso pode evoluir para um quadro de depressão, de ansiedade, né? Ou até mesmo de síndrome do pânico, nos casos mais graves. Então, assim, se for um comportamento muito frequente, muito constante, precisa ser acompanhado sim. Mas, do contrário, a gente precisa respeitar, né? Porque ninguém é obrigado a estar disponível o tempo todo, sorridente o tempo todo e preparado emocionalmente para tudo o tempo todo. Nós somos humanos e nós temos nossas vulnerabilidades sim, e não é vergonha nenhuma admitir e assumir isso. Então que a gente saiba respeitar esses nossos momentos assim, que às vezes a gente não está muito 100% e esse momento das outras pessoas também, e principalmente entender que você precisa ajudar sim, mas até para ajudar a gente tem que saber ajudar, né? Porque às vezes a ajuda que você se propõe a oferecer não é a ajuda que a pessoa precisa. Às vezes o melhor que você tem a fazer é ficar no seu canto, rezar por ela, seja qual for a sua crença religiosa. Se você não tem uma crença religiosa, pelo menos jogar as suas energias positivas, né? Enviar suas vibrações positivas para essa pessoa e esperar que no tempo certo, no tempo dela, ela se recupere. E caso isso demore muito além da conta, aí sim, claro, você deve interferir, mas do contrário, respeite o momento da pessoa e principalmente respeite o que ela faz para resolver isso, a maneira como ela lida com isso, né? Desde que não seja nada que atente contra a vida dela, nem contra a vida dos outros, mas do contrário, saiba respeitar aquilo que faz sentido para ela, mesmo que não faça sentido para você. Então por hoje é isso, eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito confuso, porque como eu disse, foi um vídeo sem roteiro, mas eu espero que agregue um pouco para você, para sua vida e para as pessoas que você ama. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.